Pessoal, eu sempre costumo dizer para vocês, né, que a política brasileira é uma grande caixinha de surpresa, né? Parece um jogo de xadrez, a gente nunca sabe, né, qual que vai ser o próximo movimento. Um dia a esquerda tá por baixo, um dia a esquerda tá por cima, um dia a direita tá por baixo, um dia a direita está por cima, gente, tá? E a notícia que foi divulgada agora aqui neste exato momento é simplesmente, eu diria, inacreditável. Uma grande autoridade, tá, gente, aqui do Brasil, acaba de ser afastada do cargo, tá? Afastada do cargo agora, neste exato momento, uma grande autoridade. E a notícia que acabou de ser confirmada é que o substituto já foi divulgado, gente, tá? A pessoa que vai substituir essa grande autoridade que acabou de ser afastada do cargo agora, neste exato momento, o substituto já acabou de ser anunciado. Como as notícias correm rápido, gente, tá? Acabou de ser confirmado aqui o afastamento do cargo, tá? Essa grande autoridade acabou de ser afastada do cargo agora, neste exato momento, e o substituto acabou de ser simplesmente anunciado, gente. Eu vou trazer essa notícia completa nesse vídeo aqui para todos vocês. A OAB, gente, tá? Acabou de soltar uma nota simplesmente detonando, gente, tá? Decisões de ministros do STF. E teve um ministro ali que tomou uma decisão que foi o pivô de toda essa treta, né? Esse clima tenso entre a OAB e o STF. E essa nota da OAB, ela é tão grave, gente, tá? Que acendeu um alerta gigante nos outros ministros do STF. Porque tem um ministro ali que tá causando muita treta e tá gerando muita preocupação. Outra notícia urgentíssima, irritado o Hugo Mota, gente, tá? Acabou de tomar aqui uma decisão, mandando um recado para o STF, tá? O STF tomou uma decisão e essa decisão deixou o Hugo Mota, o presidente do STF, extremamente irritado e furioso. E o Hugo Mota, tá? Depois dessa decisão do STF, acabou de mandar um recado reto e direto para os ministros do STF. É treta de cachorro grande, gente. É briga de cachorro grande. Outra notícia urgentíssima, gente, que eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês, que eu considero a pior notícia do ano para Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Por essa o Lula não esperava, gente, tá? É bomba gigante que eu vou trazer aqui para todos vocês. Além dessas outras várias informações, só não esqueçam rapidamente de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá? Dando início aqui com as informações. Gente, se você tá aí do outro lado me assistindo, você tem essa dúvida, né? Qual que é a ficha corrida desse ministro da Previdência que deixou os velhinhos, né, os aposentados, serem roubados? Carlos Lupe. Qual que é a ficha corrida? Gente, o Maurício Marcon, ele entregou tudo, gente, tá? A ficha... Gente, o Lula da Silva colocou um criminoso na Previdência, como ministro da Previdência, gente. Eu tô até agora me perguntando por que, depois de toda essa ficha corrida aqui que foi apresentada pelo Maurício Marcon, como que o Lula teve coragem de colocar esse homem para tomar conta de tantos bilhões de reais. Mas no meio aqui da notícia, em se tratando do Lula, eu acho que vocês vão entender por que o Lula colocou esse criminoso para tomar conta de tanto dinheiro. Vocês vão entender tudo. Assistam. O que você faria se você visse na rua uma senhora de 80 anos tendo a sua bolsa levada por um meliante? Você reagiria? Você anunciaria o assalto? Ou você pegaria o assaltante e colocaria ele para cuidar da previdência de todos os brasileiros? Hoje, quero trazer a ficha, um pedacinho da ficha do nosso ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele é investigado, senhor presidente, por peculato, lavagem de dinheiro, caixa 2, sob suspeita de ter desviado 4 milhões de reais. Ele também é réu, presidente, por improbidade administrativa. Ele também já foi demitido do governo de Dilma Rousseff, porque ele cobrava propina para regularizar ONGs.
dentre outros delitos menores. Este é o ministro de Lula que cuida da Previdência Social. Quem poderia imaginar que os idosos deste país seriam lesados por esse tipo de meliante? Mas não para por aí, senhor presidente. A imprensa noticiou que, durante o governo Lula, as entidades travestidas de sindicato, mas que na verdade são organizações criminosas compostas para roubar os velhinhos, tiveram, pasmem, 15 vezes reuniões com o governo Lula. De certo, para tratar da divisão desse roubo feito contra os nossos aposentados. É um escárnio o que a gente vê nesse país. É uma vergonha. Idosos deixando de comprar medicamentos, de complementar a sua mesa, de comprar uma roupinha melhor, de pagar a conta de luz, de quitar a conta de água pro dinheiro e pro bolso de marginais travestidos de sindicalistas. Dentre estes sindicatos, para surpresa de um total de 0% dos brasileiros, nós temos como dirigente o irmão do presidente Lula, que aos 83 anos, não criou sequer um pingo de empatia pelo próximo e continua participando desse sindicato que embolsou mais de 100 milhões só no sindicato dele, tirados dos aposentados. Tem gente que vota em bandido, eu não voto. Obrigado, presidente. Realmente, essa é a parte triste, né? Tem gente que vota em bandido, né, gente? Porque um cidadão brasileiro ter a coragem de colocar o Lula da Silva na presidência da República é ter bandido de estimação, porque além do Lula, né, que já foi condenado aí em várias instâncias, né, que já foi preso por corrupção, o grande problema são os cupinchas do Lula, né, que ele coloca para tomar conta aí de tanto dinheiro, né? Quem não se lembra daquele escândalo da Lava Jato, né? Mensalão, o escândalo, né, um dos maiores escândalos de corrupção que foi da Petrobras, né? Ninguém, nunca, aquela mancha podre vai ficar na testa do Lula até o último dia da sua vida. Agora, mais uma mancha para sua testa, que é a roubalheira, escândalo de corrupção dos velhinhos, gente. Pelo amor de Deus, roubar de velhinho, gente, tá? É a decadência da humanidade. É o esgoto da política brasileira, né? Partir do ponto para roubar de velhinho, gente, tá? É muita crueldade e perversidade. Mas tem gente que acredita e vota no Lula, né? Tá vendo só o tipo de ministro que o Lula coloca para tomar conta de tanto dinheiro? Se a própria Dilma Rousseff, né, no governo dela, mandou o homem embora porque estava cobrando propina para legalizar ONGs, aí o Lula vai lá, quem que ele coloca para tomar conta de bilhões e bilhões e bilhões dos aposentados? O mesmo criminoso que foi mandado embora, descartado lá no governo Dilma. Esse é o Lula. Próxima informação na tela, gente. Bia Kicis, a mulher ficou furiosa, rasgou o verbo, tá? Ela fica revoltada com a intimação do deputado Sóstenes Cavalcante por Flávio Dino para explicar o uso de emendas. Nós não temos que prestar informações, tá? Dar depoimento, testemunhar a respeito de qualquer assunto. Ou seja, cada um no seu quadrado. Aqui, gente, ela colocou os ministros do STF no seu devido lugar. Vejam só. Para surpresa de todos, no domingo, o deputado Sóstenes fica sabendo pela imprensa, nós parlamentares ficamos sabendo de que fazemos parte de algum processo, que somos intimados pela imprensa e não pelo judiciário. Olha que ponto nós chegamos. E então, ele está sendo intimado pelo ministro Flávio Dino para em 48 horas dar explicações. O parlamentar, pelo artigo 53, parágrafo 6º, ele é completamente imune, né? O caput já diz que nós somos imunes por nossas opiniões, manifestações e nossos votos. E o parágrafo 6º textualmente diz que nós não temos que prestar informações, dar depoimento, testemunhar a respeito de qualquer assunto. Eu acho que está na hora desse parlamento começar
a ser solidário com os seus colegas, nem que seja por um instinto de sobrevivência das nossas prerrogativas, sobrevivência do parlamento. Hoje nós estamos completamente de joelhos. O ministro Flávio Dino, ele já foi parlamentar, minha gente. Ele tem plena consciência não só do que diz a Constituição, como do ponto de vista de um parlamentar, da necessidade, da segurança das nossas prerrogativas para que possamos bem exercer o nosso cargo. Não nos faltam motivos, razões legítimas para obstruirmos as pautas. Nós respeitamos os colegas, respeitamos o parlamento e queremos ser respeitados pelo judiciário. Mas não seremos respeitados se nós não nos impusermos. O respeito precisa ser imposto, porque ele não virá de graça de um poder que está usurpando há muito tempo as nossas funções. E o próprio Sóstenes Cavalcante já deu recado para o ministro Flávio Dino, gente, tá? Em uma postagem nas redes sociais, ele falou que um parlamentar eleito pelo povo não deve se curvar a ameaças de ministro do STF. Ele foi lá e peitou e confrontou o ministro Flávio Dino. Flávio Dino deu 48 horas para o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, né? Grande aliado do Bolsonaro, se explicar em 48 horas. Eu não estou vendo o Flávio Dino ou qualquer outro ministro, né, exigindo que o Carlos Lupe, esse ministro incompetente aí da Previdência, dar explicações. Tem que dar explicações ao povo brasileiro de por que, né, que eles deixaram, que esse governo Lula deixou roubarem 6,5 bilhões dos aposentados. Isso sim o STF deveria fazer, tá? Dá 48 horas, é muito, dá 12, 24 horas para o ministro explicar para a população brasileira e principalmente aqueles mais lesados, explicar para o aposentado por que é que o governo deixou eles serem roubados, usurpados por tanto tempo. Seguindo, eu fico furiosa, gente, tá? O STF é assim. Gente, o governo Lula, gente, essa aqui é uma bomba gigante que explodiu no colo do Lula da Silva, tá? O governo não bloqueou a fraude, mesmo após a denúncia de mais de 1 milhão de pessoas desde 2023. Segundo aqui o colunista dentro da Globo News, isso aqui, gente, tá? Tem o poder para destruir esse atual governo. Destruir como, Fabiana? Assistam que vocês vão entender. A coisa é muito pior do que a gente imagina. Olha, a descoberta dessa fraude, tardiamente, pode custar muito caro para o governo Lula, para o governo federal e para o ministro Carlos Lupe, que está à frente do Ministério, né, da Previdência Social e que demorou demais para descobrir essa fraude. Agora, do ponto de vista político, deve ser algo que vai atingir a popularidade do presidente Lula, que ele está tentando elevar, está tentando quebrar a queda em sua popularidade, e justo nesse momento aparece essa questão. Essa fraude atinge diretamente os 40 milhões de aposentados, seja por terem sido prejudicados financeiramente nessa fraude ou por saber exatamente, por saber da notícia exatamente. E esses 40 milhões de aposentados sabem e multiplicam esse mal-estar ou essa surpresa negativa para os que têm contato com eles. Então a gente pode dizer que por baixo uns 100 milhões de brasileiros estão sabendo do que aconteceu, sabem do prejuízo que isso levou para os aposentados, e isso gera rejeição, isso gera raiva mesmo do governo, porque mexer justamente com os aposentados, né? É isso que está sendo dito hoje nas esquinas, nas padarias, em casa. As pessoas estão comentando esse caso, então tem um poder de propagação muito grande. Sem a menor sombra de dúvida, né? Ou seja, nesse escândalo de corrupção, na roubalheira dos velhinhos, vai custar muito caro para o Lula, que tem a intenção de continuar no poder. O Lula, ele quer ficar até o fim da sua vida no poder aqui no Brasil. Não tem nem substituto. Ou é ele, ou é ele. Agora, depois de mais esse grande escândalo de corrupção, vocês acham que o Lula tem algum resquício de chance de vencer uma próxima eleição? Acho muito, mas muito pouco provável. Gente, enviaram esse vídeo para mim
na minha rede social, e eu vim correndo trazer aqui para vocês, é aquela questão da camisa da seleção ser vermelha durante a Copa de 2026, tá? O Galvão Bueno, gente, tá? Ex-narrador ali da Rede Globo, desceu a lenha, gente, sem dó e nem piedade nessa ideia estapafúrdia de colocar a camiseta brasileira do Brasil da cor vermelha. Rasgou o verbo o Galvão Bueno, sem dó e nem piedade, nessa questão da camisa vermelha, que, ao que tudo indica, pode ser utilizado para fazer politicagem durante ano eleitoral. Vejam só. Saiu a notícia de que a fornecedora de camisas da seleção, com acordo com a CBF, para a Copa do Mundo de 26, a camisa azul vai deixar de existir e vai ter uma camisa vermelha. O que tem isso a ver com a história? Isso é uma ofensa sem tamanho à história do futebol brasileiro. Eu tô muitíssimo na bronca. Eu queria saber, Falcão, o que você acha disso? Um horror. Eu tenho a camisa. Eu quero repetir o que ele falou, um horror. Eu acho a camisa. Eu tenho na Olimpíada, a segunda camisa era um azul, e eu tenho a camisa azul da Olimpíada de 72, que eu joguei em Munique. E é lindíssima a camisa. Lindíssima. Lindíssima. Horror também, eu não vejo motivo, não vejo o porquê de mexer na nossa história dessa maneira. Teve a branca, não tinha a branca que jogou em 50? Depois. Então depois foi a azul. Eu acho que não tem que fugir das cores da bandeira do Brasil. É isso, a nossa história é aquela. O mundo conhece a gente desse jeito. É isso, cara, não tem que mexer. Uma falta de respeito com vocês. Com vocês e com os outros jogadores. Uma falta de respeito gigante, né? Mudar aí a cor. Gente, vermelho, meu Deus, esse pessoal não tentam nem disfarçar, né? Daqui a pouco, gente, tá? Hugo Malta se revolta com ministros do STF. O que aconteceu? Daqui a pouco eu vou trazer para vocês, tá? Além das outras informações. Ana Paula Henkel, gente, eu tive que trazer esse vídeo aqui para vocês porque Ana Paula Henkel simplesmente desceu a lenha no Hugo Malta, que prometeu e agora está se acovardando. Só disse verdades, vejam só. Então, Hugo Malta é um homem sem palavra, é um homem que foi eleito, sim, com a promessa de pautar o PL da anistia, e agora, depois daquele jantar que ele foi servido, né? A cabeça dele foi servida e ele foi jantar. Nós não podemos mais deixar esse tipo de homem seguir a carreira política no Brasil. Porque tem tradição na família, não tem? Basta! O brasileiro não aguenta mais esse tipo de covarde, não tem outro nome. Não vou dourar a pílula, não, porque ele... Covarde. Covardia o que ele fez, e é um homem covarde de não manter a palavra. Primeiro foi covarde de votar a favor da manutenção daquela prisão, e agora de não manter a palavra que ele deu, principalmente depois de tudo que aconteceu, porque foi uma eleição conturbada, principalmente depois que o Marcel Van Hatten colocou o nome dele ali, e que era um deputado que nós sabemos que honra o seu voto, que tem coragem ali no microfone, que tem coragem nas sessões, ele dá nome aos bois, ele que agora é perseguido da própria Polícia Federal, aquela Polícia Federal do Fábio Shor, que é outro nome que está lá com os americanos, com um asterisco também, mas não, ele votou, ele foi eleito com o voto de muitas pessoas que até gostariam de votar no Marcel Van Hatten pelas comissões, mas principalmente pela promessa de pautar o PL da anistia. Então, essa covardia, tomara, que custe muito caro para ele. Tomara. Tá aí, gente, tá? Tomara que custe muito caro essa covardia do Hugo Malta com relação à votação do projeto da anistia, que ele prometeu, gente, tá? Fez a promessa e simplesmente se acovardou. Antes de passar aqui para o próximo tópico, gente, às vezes eu fico me fazendo a seguinte pergunta: será que o Bolsonaro se arrependeu de ter apoiado o Hugo Malta, né? Pedindo votos para os parlamentares votarem no Hugo Malta para ser o presidente da Câmara? Será que lá no consciente, lá no fundo, o Bolsonaro, será que ele não está arrependido, gente, de ter colocado o Hugo Malta na presidência da Câmara dos Deputados? Coloca aqui embaixo a sua opinião, gente, tá? Pessoal, a próxima informação na tela tem a ver com o Hugo Malta também, tá? Aqui foi uma reportagem aqui da Bela Megali, tá? Do jornal O Globo. Irritado com decisão sobre ramagem, Hugo Malta manda recado ao STF. Parece que o Hugo Malta, nessa questão do ramagem, perdeu a paciência com o STF, tá? Aqui, ó.
irritado com o ofício do STF com a delimitação de quais crimes a Câmara poderia analisar no caso do deputado federal Alexandre Ramagem, o presidente da Casa, Hugo Mota, mandou um recado à Corte. Sinalizou que gostaria de ter uma conversa com o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, que assinou o ofício. Integrantes do STF avaliam, porém, que Mota mirou o mensageiro e não o autor da decisão. Eles apontam que Zanin realizou apenas um ato burocrático de assinar o documento, já que cabe a ele, tá, esse papel como presidente da primeira turma. O texto, porém, traz trechos da decisão do relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Sempre o Alexandre de Moraes envolvido nessas questões, né? Foi ele quem, de fato, respondeu ao ofício dirigido ao STF pelo líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, para esclarecer o caso de Ramagem. Na peça, a primeira turma do Supremo informou que a Câmara não pode suspender a íntegra do processo de tentativa de golpe de Estado contra Ramagem, porque a Casa só tem prerrogativa de analisar os crimes cometidos após a diplomação do deputado, ocorrido em dezembro de 22. Mesmo assim, a Comissão de Constituição e Justiça da Casa vai analisar todas as acusações que pesam sobre Ramagem, contrariando o entendimento do STF. Aí é que eu quero ver, gente, tá? Aonde que a corda vai arrebentar? Porque vai ser o Congresso contra o STF. É o Congresso passando por cima de uma decisão do STF. E nessa queda de braço eu quero ver quem vai sair derrotado. O Congresso Nacional ou o STF, gente, tá? Porque se for demandar sobre tudo, vai deixar o Alexandre de Moraes extremamente furioso, gente, tá? Só coloque aqui embaixo a sua opinião, gente. E aí, será que o Congresso Nacional vai continuar peitando? Próxima informação na tela, gente. OAB, matéria divulgada pela Folha de São Paulo. Lacração de celulares no STF cria precedente de abuso de poder, diz presidente da OAB de São Paulo. Ó, presidente da OAB peitando aqui o STF, tá aqui a informação. Ó, a decisão do STF de mandar lacrar celulares em julgamento na última terça-feira foi um ato abusivo, sem justificativa. Segundo o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, Leonardo Sica, a corte analisou na ocasião a denúncia oferecida pela PGR contra o chamado segundo núcleo da trama do golpe de 22, suposto golpe. No fim, os ministros decidiram tornar réus mais 6 acusados da tentativa. Não houve determinação de lacração de celulares no julgamento em março do primeiro núcleo, do suposto, que inclui o ex-presidente Bolsonaro. O tribunal afirma, no entanto, que a filmagem da sala da turma é proibida e que várias pessoas burlam essa regra, tá? Ou seja, o próprio presidente da OAB de São Paulo desceu a lenha nessa decisão, mais precisamente do Zanin, né? O presidente da primeira turma, o ministro Zanin, de apreender os celulares de advogados que estavam ali durante o julgamento do núcleo, né? Segundo núcleo aí, que o resultado vocês já viram. Próxima informação na tela, gente. Vejam só. Uma autoridade foi afastada do cargo, gente, tá? Grande autoridade aqui, tá? Prefeito e vice-prefeita foram afastados e já tem até substituto. TRE de São Paulo determina afastamento imediato do prefeito e vice de Barueri, gente, tá? Ou seja, o TRE acaba de afastar do cargo o prefeito e vice-prefeita, tá? Aqui, ó. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou nessa segunda o afastamento imediato do prefeito e da vice-prefeita de Barueri, na região metropolitana da capital paulista. Beto Piteri, do Republicanos, tá? Que é do mesmo republicano do Tarcísio de Freitas, e a doutora Cláudia, do PSB, tiveram os diplomas cassados no início do mês por uso indevido dos meios de comunicação social. Além da perda do cargo e da cassação dos diplomas, a Justiça Eleitoral também aplicou sanção de inelegibilidade por 8 anos a partir das eleições de 24.
e ao ex-prefeito de Barueri, Rubens Furlan, e a Beto Pitteri, tá? Com o afastamento do cargo, tá, de Beto e Cláudia, o presidente da Câmara, ou seja, o presidente da Câmara Municipal de Barueri, Wilson Zufa, do Republicanos, assume a prefeitura. Segundo a decisão, o uso indevido ficou caracterizado pela divulgação de vídeos impulsionados no perfil de Rubens Furlan e rede social Instagram. O conteúdo divulgava a campanha eleitoral de seus afiliados políticos, né, o Beto Pitteri e a doutora Cláudia, como sucessores de seu mandato na prefeitura de Barueri, ao mesmo tempo que depreciava o oponente político da dupla, né, o Gil Arantes do União. Ou seja, gente, tá? Mais uma autoridade acaba de ser afastada do cargo, junto com o prefeito. A vice também foi cassada e teve aí 8 anos de inelegibilidade, gente, tá? Que situação, hein? Que situação. E Alexandre de Moraes toma mais uma decisão. Olha que interessante. Moraes decreta sigilo em laudos médicos de Fernando Collor. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a defesa do ex-presidente Fernando Collor apresentasse no prazo de 48 horas todos os documentos médicos relacionados ao estado de saúde dele para análise do pedido de prisão domiciliar. Os advogados de Collor, né, pedem a substituição da prisão de regime fechado para domiciliar, alegando, né, a idade do ex-presidente, 75 anos. O problema de saúde, né? Moraes determinou que o prontuário, histórico médico e demais documentos sejam reunidos em um arquivo. O ministro decretou sigilo sobre os laudos médicos, ou seja, o Alexandre de Moraes quer tudo no mais absoluto sigilo. Manda para ele, ele vai tomar a decisão se ele vai para casa ou se vai permanecer na cadeia, gente. Então, essas foram as informações desse vídeo, tá? Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Até o nosso próximo encontro.